Bíblica. Nosso irmão presbítero Arsênio deu aula, e aí eu assisti a aula dele em casa. É bom o YouTube, né? Deixa eu ver o que o Arsênio falou aqui para eu dar sequência. Foi muito boa a aula, irmão. Vocês vão ficar afiadinhos em aliança. Vamos deixar essa herança dispensacionalista nossa bem longe. Você fala, pastor, o que é dispensacionalismo? É essa história de que Jesus vai voltar 3 vezes no fim dos tempos, o Antigo Testamento não vale muito para o Novo Testamento. Nós temos muito dessa herança e a nossa teologia bíblica aliancista como ela nos ensina bem mais próximo da Escritura, princípios bíblicos, tá bom? Então, por isso nós estamos andando aí nesse tema de teologia bíblica, falando sobre o nosso MIT, um grande tema, nosso tema unificador. Completa aí, meu irmão, reino, pacto e mediador. Muito bem. Até daqui 2 semanas você vai estar sonhando. Você vai fechar os olhos, você vai ouvir eu e o Arsênio falando reino, pacto e mediador. Tanto você vai ouvir isso aqui. E é realmente a nossa leitura bíblica, como nós queremos perceber criação, queda, redenção e consumação em toda a Escritura. Temas centrais como reino, pacto e mediador que se estendem por toda a Escritura. Sendo assim, irmãos, semana retrasada o Rodrigo concluiu a aula, né, falando sobre interpretação bíblica. Na semana retrasada, o Arsênio abriu o assunto nos falando sobre o pacto. Se eu falei inicialmente sobre o reino, o Arsênio começou a nos falar sobre o pacto, explicando o que ele é propriamente, né, qual é o sentido do pacto, e o Arsênio se referiu a algumas ênfases, que é o que nós vamos estudar agora. Hoje nós vamos falar sobre essa distinção entre pacto das obras e pacto da graça. Talvez você já tenha ouvido sobre isso e a gente quer se aprofundar e entender melhor essa aliança de Deus com os homens, como é que essa aliança funcionou nas obras e funciona agora na graça. E na semana que vem, a partir da semana que vem, vamos falar sobre o desenvolvimento da aliança, né? Pensando na sua manifestação em Moisés, em Noé, nos profetas, e aí vamos em seguida. A gente vai dar um zoom agora, né? Nós vamos começar a destrinchar um pouco mais o assunto, tá bom? Vamos orar, queridos, vamos pedir graça a Deus para nós fazermos o que nos é necessário. Deus de amor, nós queremos te louvar, Senhor, pela manhã que o Senhor nos deu. Hoje é dia que pertence ao Senhor, e nós queremos encontrar descanso para a nossa alma na Tua palavra, Senhor. Queremos nos aprofundar na Escritura, entender o Teu agir na história e podermos dar glória ao Senhor que lhe é devida, Pai. Oramos porque o nosso entendimento é falho, os nossos pensamentos muitas vezes não aceitam a Tua palavra. Muitas vezes é difícil para nós, Senhor, nos adequarmos à verdade da Escritura, mas nós queremos viver uma vida regida pelo que o Senhor diz e não somente pelo que nós julgamos ser melhor, Pai. Por isso nos ensina esta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, torna prática a nossa vida e transformadora na nossa vida a Tua palavra, Deus. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e cremos que podemos alcançar essas coisas em Cristo. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor. Muito bem, pacto das obras e pacto da graça. Perguntinha para você, meu irmão, que você já deve responder ou já deve ter respondido, e eu quero me aprofundar um pouco mais disso. Que pacto nós estamos hoje? Que aliança nós temos com Deus hoje? Por obras ou pela graça? Que unânimes vocês, presbiterianos. Tá bom, vamos piorar a pergunta. Quando terminou o pacto das obras? Como? Olha, ele leu a confissão de fé. Por que essa pergunta nos é importante? A ideia mais comum é o quê? Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Não a ideia correta, a ideia comum. Como elas eram salvas no Antigo Testamento? Por obras, por obediência na palavra. Então, no Antigo Testamento você não tem Cristo, as pessoas falavam a lei de Moisés, replicavam a lei, e se você fosse bem obediente à lei, você seria salvo. E agora que Cristo veio, agora que o Senhor Jesus surge no Novo Testamento, já não são mais necessárias as obras, estamos no tempo da graça.
Por isso que o Fernando pode pecar livremente, fazer o que ele quiser, porque ele será salvo pela graça. Anula-se as obras e a lei, meu irmão? Mas nunca. Então, ontem alguns jovens conversavam lá, dizendo, mas pastor, a lei do Antigo Testamento foi anulada. Calma lá, meu irmão. Vamos entender melhor. Aqui nós estamos referindo em lei e graça. Pense que uma parte do Antigo Testamento não foi anulada, ela foi cumprida em Cristo. Nós temos a lei cerimonial, a lei de sacrifícios, de ofertas, de holocaustos. Como se cumpriu a lei cerimonial? Em Cristo. Gaste um tempo na tua casa conhecendo a carta aos Hebreus. Você vai ver como o autor dos Hebreus está dizendo sempre como era no Antigo Testamento e como Cristo cumpriu essas coisas. Joia, cumprimos a lei cerimonial. A lei civil. Poxa, olha que curioso. A lei civis para reger o povo de Israel. A Carla que tem um gado, né, Carla? Você tem quantas cabeças de boi? Muitas. A lei civil diz, se a Carla tem um boi chifrador, a Carla sabe que esse boi é chifrador e ela não toma os cuidados, ela não prende o animal. Se o boi da Carla chifrar o Cauê, a Carla é responsável pela vida do Cauê. O que é essa lei? Civil, meu irmão. Aí você vai acionar o advogado, você vai ligar para a Gisele processar a Carla. Isso acontece hoje em dia. Olha que curioso. E o Antigo Testamento está nos ensinando sobre a lei civil. Por que a lei civil não nos vale mais hoje? Porque nós estamos em um outro modelo de governo, porque nós estamos em uma outra cultura. Mas olha que curioso. Tanto a lei cerimonial quanto a lei civil são fundamentadas no caráter de Deus. Toda a lei não é uma lei por si mesma, ela é uma exposição de quem Deus é. Por que Deus está preocupado da Carla se responsabilizar porque o boi chifrou o Cauê? Porque Deus é justo. Porque Deus requer que o sangue de um inocente que foi derramado traga a sua responsabilidade, se é que há responsabilidade. Por que a lei cerimonial está nos falando que um pombinho tem que ser oferecido como uma oferta no altar, um cordeiro tem que ser morto? Porque a lei moral de Deus é essa. O pecado não passa impune, o pecado tem preço de sangue e algum inocente deve morrer. A lei moral de Deus, ela nunca foi cumprida, ela nunca foi concluída no Antigo Testamento, porque ela é eternamente. A moralidade de Deus é a mesma. Então, qual é a expressão mais clara da lei moral de Deus? Os 10 mandamentos. Eu vou pregar um deles hoje à noite. Ah, que delícia, hein? Ouvir os 10 mandamentos hoje. A novela, pastor? Não, meu irmão, a Bíblia. Êxodo 20. A lei moral de Deus, ela permanece para sempre. Então, o Fernando pode viver e pecar regaladamente, afinal não estamos mais na lei, estamos na graça? Não, meu irmão. A lei moral do Senhor continua. Ainda que não haja lei para o boi chifrador, tem a lei do silêncio. Liga lá o Fernandinho lá no talo para você ver. O seu vizinho vai chamar a polícia e de forma justa ela vai te condenar e você tem a responsabilidade de viver uma vida coerente com o Evangelho, coerente com a moral de Deus, uma vida boa que é exposta pela lei. A lei nos mostra o caráter de Deus e como nós devemos viver. Então, meu irmão, quando terminou o pacto das obras, não foi no Antigo Testamento, porque aí só o Cauê que falou seguro aqui quando terminou. Então ainda há essa dúvida, ainda há essas questões girando no nosso meio. A teologia bíblica vai adentrar elas e nós vamos pensar quando e por que começou e terminaram esses pactos, tá bom? Ou não terminaram, né? O pacto da graça continua vigorando sobre nós. Olha, eu nem sabia que esse slide fazia isso, ficou legal. Primeiro ponto, irmãos, vamos falar sobre a lei, vamos falar sobre o pacto das obras. Confissão de fé de Westminster, por isso que eu falei que o Cauê leu. Confissão de fé está aí nos falando sobre este ponto, é um assunto confessional. Nós somos uma igreja confessional, nós temos um documento teológico que resume o que nós cremos, e nesse documento, capítulo 7, parágrafo 2, nos diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão
e nele a sua posteridade, sob a condição de, preste atenção, perfeita obediência pessoal. Então aí agora você pode responder junto com o Cauê em coro. Quando terminou o pacto das obras? Em Adão. Em Adão. Gostei desse coro silencioso, né? É um coro presbiteriano de coração, assim. O presbiteriano não gosta daquele negócio, né? Repita para o irmão que está do seu lado. O presbiteriano não gosta disso, não. Olha bem, meu irmão. O pacto das obras, ele foi feito com o homem em Adão. É um pacto exclusivo para Adão? Não. O pacto das obras está sendo feito naquele que é o representante da humanidade. O Arsênio falou sobre isso. Nós entendemos a federação representada em Adão. Adão está sendo o grande representante da humanidade e toda a humanidade descende dele. Se Adão houvesse preservado o seu estado de perfeição, e aí você quer caçar Adão por isso, né? O Marcelo não ia trabalhar amanhã. O Luiz Fogaça não ia comer picanha também, porque, né? Afinal, irmãos, não havia morte no céu. No Éden, né? Pelo menos. Então, que nós viemos do céu. Eu fiz uma heresia enorme aqui agora, né? Adão é representante. Então, se Adão houvesse conservado o seu estado de pureza, todos nós estaríamos no estado de pureza. Uma vez que Adão caiu do seu pecado, caiu em pecado, junto com Adão, todos nós caímos. Adão é representante. Então, por que o pacto de obras foi feito com ele? Porque a vida lhe foi prometida. E aí nós vamos falar disso agora. Como a vida foi prometida a Adão? Havia ordens de Deus expressas que Adão deveria cumprir, e no cumprimento dessas ordens ele encontraria a preservação da sua vida. E Adão, não cumprindo essas ordens, então, nele e a sua posteridade, não cumprindo a perfeita obediência pessoal, cessa o pacto da lei. Adão não cumpre, ele cai em pecado e junto com ele todos nós viemos. Agora você pode matar o boi e comer a picanha, e você pode trabalhar de segunda a sexta para tentar comprar a picanha que está cara, né? Mas veja então como o pecado vai entrar no mundo, como isso vai afetar a humanidade. 4 princípios nós vamos pensar neste primeiro ponto. Gostei desse slide, meu irmão. Eu juro que eu não sabia que ele faz isso. É modelo pronto, não foi eu que fiz. A gente pega na internet, lá num site gratuito. Muito bem. 4 princípios. Eu pego só o modelo, tá bom, meu irmão? O slide é meu, fui eu que escrevi. Senão a turma fala, que o pastor folgado, tá plagiando. A Juliana já queria me denunciar já por apropriação intelectual. 4 pontos que nós vamos entender. 4 princípios que justificam a ideia de que a vida foi prometida a Adão no pacto das obras. Adão precisava viver uma vida de obediência perfeita, mas a lei de Moisés nem existia. Êxodo 20 vem muito depois. Como Adão sabia o que ele deveria obedecer? O pacto das obras descreve isso na própria fala do Senhor. E Eclesiastes nos diz que Deus escreveu a lei no coração do homem. Adão sabia o que fazer. 4 princípios vamos tratar. A vida em potencial máximo, simbolizado pela árvore da vida que Deus põe no jardim. A provação, simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação ali expressa na serpente e a morte refletida na dissolução do corpo, no que certamente aconteceria. Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro vamos falar sobre a vida, como a vida foi prometida no pacto das obras. Vou pedir ao Nicolas e a Renata. Ao Nicolas e a Renata que leiam para nós. Nicolas vai ler Gênesis capítulo 2, verso 8, e a Renata, Ezequiel 28, verso 13 a 16. 2 textos bíblicos aí nos falando sobre essa promessa de vida. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
No Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os resgates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes pelo que te lançarei. Profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Muito bem, meu irmão. Olha a condição perfeita que Deus criou o homem e como ele preservaria o seu estado de perfeição. Adão está num jardim plantado pelo Senhor, vivendo em plena vida soprada aos seus pulmões. O profeta está fazendo referência a toda a beleza existente, a pureza existente, e há também uma referência do profeta aí ao próprio Satanás, criado em pureza, né? E nós entendemos que toda a criação foi feita em um só ato, boa e perfeita, e em algum momento entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3, Satanás cai em pecado. Nós entendemos que toda a criação foi feita de forma perfeita e não há morte. Qual é a medida central, a grande promessa, o grande esteio de promessa de Deus, o firmamento para dizer, olha, aqui está a promessa de vida para Adão, a árvore da vida. Deus plantou uma árvore no centro do jardim e esta era a árvore da vida. É curioso ver que após a queda, o que Deus vai fazer é expulsar Adão do jardim. Tirar Adão do lugar onde está a árvore da vida é próprio da entrada da morte no mundo. Enquanto Adão está no jardim, ele tem plena comunhão com Deus. Ele encontra-se com o Senhor na viração dos dias. Ele está em convívio e harmonia com o Senhor. Quando Adão cai em pecado, a atitude de Deus é expulsá-lo do paraíso, é pô-lo para fora do lugar onde está centralizada a árvore da vida. Como nós pensaríamos nessa árvore, meu irmão? Jeitos errados de pensar. Aí o Samuel, que foi lá no acampamento conosco ontem, que só vê pedra aqui em Guarulhos, ele está pensando naquele pé de manga, né? E aquela árvore tinha uma manga misteriosa que dava a vida, sabe? Já assistiu aqueles filmes que eles estão em busca da fonte da juventude? Era a árvore da vida. E você pega uma fruta, e ela é uma fruta mágica e milagrosa, e quando você come, você tem vida eterna. Isso não é a literalidade do que o texto está dizendo. Ao mesmo tempo, o texto não é tão somente simbólico, mas nós estamos entendendo que Deus escolheu um elemento da criação, a árvore, para representar a vida plena e abundante com Deus. Fruto do pecado é estar fora do lugar onde há vida plena e abundante com Deus. Perceba que Apocalipse vai nos dizer que aos vencedores, aqueles que perseverarem até o fim, os eleitos que adentrarão no descanso do Senhor, comerão de qual fruto? O fruto da árvore da vida. Olha só, lá no texto de Apocalipse nós temos a mesma referência. E a turma gosta de fazer uma teologia que não está na Bíblia, viu, meu irmão? Então se Adão tivesse permanecido no jardim, Deus lhe daria a comer do fruto da vida e Adão viveria para sempre e nunca mais cairia em pecado? Se a Bíblia tivesse esse versículo, eu te responderia. É muito difícil para nós falar sobre isso. Fato é que, em não comendo do fruto, em não tendo mais plena comunhão com Deus, a promessa da vida que está representada na árvore no centro do jardim é a promessa que falha, é a promessa que Adão, ou melhor, a promessa não falha, Adão não se firma nessa promessa e a abandona, trocando-a pelo pecado. Então nós olhamos para o pacto das obras. Lembra aí o que é o pacto das obras?
perfeita obediência de Adão e Deus o manteria no seu estado de perfeição. Qual era a promessa de Deus? Vida plena para Adão. Como Adão sabia que era uma promessa? A árvore estava no centro do jardim, para que ele soubesse que ali ele estaria com Deus para sempre. Essa é a promessa do Senhor para a vida. Olha mais, segunda promessa clara e segundo princípio claro, o princípio da provação, e aqui talvez alguns discutam. Se você tem essa pergunta no seu coração, faça e eu vou te responder, eu acho, tá bom? Não sei, talvez eu responda. Muitos se perguntam por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim se ele sabia que Adão comeria. Essa talvez seja a pergunta que eu estou adiantando. Mas eu só vou responder se algum corajoso falar, essa pergunta é minha, eu tenho essa dúvida. Senão, seguiremos. Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, verso 9 e capítulo 3, verso 3. Pedi para a Gisele ler para nós. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3 também. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Muito bem. Deus colocou lá, no centro do jardim também, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez a melhor tradução do texto fosse a árvore do conhecimento de bem e mal, para que Adão escolhesse ou que ele tivesse consciência entre um ou outro, e não que ele se tornasse ao comer. Mais uma vez, não é a fruta, aí você fala, é a maçã envenenada da Cinderela que come? Quem que é? Branca de Neve. Eu sou forjado na Disney, irmãos. Meu sonho para Disney. Tanto que eu gosto assim. Nossa, meu filho não vai ver Disney, não. Então vamos fazer essa promessa para o Senhor para falhar miseravelmente. Veja aí, então. Não é a fruta, tal como a fruta. É a desobediência da ordem de Deus. Qual é a promessa do Senhor? Existe uma árvore. Ela é a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. E você não deve comer dela. Existe um princípio no jardim de provação. Este é o pacto das obras. Como Adão permaneceria no pacto das obras, cumprindo de obediência perfeita e vivendo feliz para sempre? Cumprindo a ordem do Senhor e sendo provado e aprovado por Deus em não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém quer fazer a pergunta? Proibida? Não? Tá bom, vou responder mesmo assim. Alguém está em casa? Ainda não. Ainda não. Mas, é, Juliana? Então vamos lá. Deixa eu perguntar para você agora, já que você falou, você já deu a resposta, já está tudo claro, mais ou menos. Mas olha para você ver, Juliana, como se complica. Porque alguém vai dizer assim, Deus tá sendo maldoso. Você colocaria uma serpente lá no berço do seu bebê e dizer para o bebê, não toca na serpente, viu? Não toca na serpente. Se você tocar, ela vai te picar, ela vai te machucar. Você está sendo uma mãe responsável em ensinar o seu filho a lidar com cobras? E aí, Deus fez isso. Deus fez isso. Mas... Nós vamos anotar isso na Aline, na nossa caderneta, lá, respostas da Juliana. A Juliana manda as melhores, sempre. Essas são acusações contra Deus. De Deus ser como alguém que cuida de um bebê na beira de um barranco e dizer, não vai no barranco, hein? E alguns comparam Deus por a árvore do conhecimento do bem e do mal, tal como ele cuidar de um bebê dessa forma. Pondo o bebê lá na beira do barranco dizendo, se você for aí, você vai morrer, hein? Irmãos, não é essa a condição de Deus. Primeiro porque Adão não é esta pessoa, este bebê inocente. Adão está em estado de perfeição, em pleno juízo e consciência, muito melhor do que eu e você, porque ele não tinha pecado. Tá vendo? Vai, anota aí, Juliana, para a gente poder responder a razão da nossa fé. Ganhou uma estrelinha. Ele era adulto. É real, ele era adulto. Adão não estava nessa condição. E o fato de Deus colocar a árvore lá é para provação e não tentação. A provação tem o caráter de aprovação. A aprovação resulta em algo bom.
A tentação tem o caráter maldoso. A tentação é para fazê-lo cair, a provação é para fazê-lo estar de pé. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova os homens. Quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. E aí talvez você diga, mas ainda assim, meu irmão, Adão tinha plenas condições. Quem teve livre-arbítrio? Alunos do catecúmenos que tiveram essa aula recente, quem foi que teve livre-arbítrio? Adão. É Adão quem tem capacidade de escolher entre o bem e o mal. Livre-arbítrio não é escolher a camiseta do Lakers. A camiseta do Lakers é livre agência. Eu tenho liberdade para agir conforme as minhas disposições morais. É liberdade de ação. Isso todos têm. Livre-arbítrio é capacidade de escolher entre o bem e o mal. Você consegue escolher entre o bem e o mal, meu irmão? Você consegue olhar o pecado e falar, não vou pecar. A partir de hoje vou ser santo. Se você não consegue, você não tem livre-arbítrio. Adão tinha. Adão tinha a capacidade de olhar para o fruto e dizer, não vou comer. Adão não tinha concebido o pecado no seu coração ainda. Então, a árvore estar lá é o princípio da aprovação. Estava no meio do jardim, havia uma ordem de Deus e o homem poderia aprender o bem em sua clara oposição ao mal e o mal na sua oposição ao bem. Ouvi essa pergunta de um dos jovens lá ontem, lá no sítio, e nós conversamos e a conversa acabou de tipo, vamos orar para o almoço, um negócio assim, e a gente não concluiu essa conversa, e esse jovem vai se ver comigo que não está na EBD hoje. Muito bem. Adão conhece o pecado não por cair em pecado e saber quão terrível é viver no mundo caído. Adão, pelo princípio da aprovação, poderia conhecer o pecado em potência. Saber que o pecado, sendo uma distorção do perfeito reino criado por Deus, ele poderia olhar e saber, isto é pecado. Pecado é desobedecer a Deus e o mal é a oposição do bem, ainda que o mal não existisse nesse contexto. Adão já sabe o que é o pecado, sem ter necessariamente o pecado sido entrado no mundo. Está entendendo? Então a turma gosta de pegar a gente nessas dúvidas. Vem para a EBD, meu irmão. Seu lugar é aqui. E a gente precisa tratá-las dessa forma. Adão conhece em potência o que o pecado pode lhe causar, porque o dia em que comerdes do fruto, certamente morrereis. Qual é o fruto do pecado? Qual é o pior efeito do pecado? A morte. A morte. Adão sabia o que era pecado, e ele sabia onde o pecado estava e o que ele deveria fazer para não pecar. Pacto das obras. Como viver bem e feliz no pacto das obras? Obediência perfeita. Obediência perfeita incorre em não comer do fruto, não tomar a decisão pelo pecado, no livre-arbítrio que Adão tinha. Está vendo o tamanho do problema? Aí vem um seminarista e eu estou lá assistindo um sermão de prova de um amigo. Horário da tarde, só tinha 2 professores na capela, mais uns 3 colegas e o pregador. E nós ouvindo um sermão. E o colega pregando, ele falou assim, no momento em que Eva mordeu o fruto e o suco do fruto desceu pela sua garganta, Eva teve certeza do seu pecado, ela se envergonhou e ela teve consciência entre o bem e o mal. Aquele colega falou assim, meu irmão, num tom assim firme, sério. Eva teve conhecimento quando o sumo da fruta desceu pela sua garganta. Seminário, né, irmãos? É hora da correção do sermão, porque nós fazemos sermões de prova, é uma prova e vale nota. E aí um professor muito carinhoso e muito cuidadoso falou assim, meu jovem, eu queria saber, na sua Bíblia, onde que diz que a fruta tinha suco? E aí o nosso professor pegou no pé desse colega, falando, quem disse que não era uma banana? E não tem suco na banana. E é só uma piadinha mesmo, viu, meu irmão? Nós estamos lá sempre pensando na maçã da Cinderela, né? Eis o fruto. Como é este fruto? Não saberemos, graças ao bom Deus, comeremos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é, gente? A pergunta persiste? Nós podemos abrir a boa caixinha do decreto de Deus. Esse é um outro princípio teológico que anda ao lado desse. Porque a gente entendeu agora que a árvore está lá
porque Adão está numa condição perfeita e ele tem capacidade de não comer do fruto. Mas no decreto de Deus, Deus saberia que ele comeria. E aí a gente vai incorrer na ideia de mal no mundo. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo se ele teria plenas condições de pôr uma cerca na árvore? Você está entendendo? Nós vamos tratar isso no campo dos decretos de Deus. A vontade de Deus e a vontade soberana, os propósitos eternos do Senhor, e a gente usa palavras difíceis para oprimir, Tiago, e você desistir da sua dúvida. Não é isso, meu irmão. A gente pensa no sentido, decretos eternos. Deus decretou a história da humanidade com começo, meio e fim. Coisas boas, coisas ruins, coisas alegres e tranquilas e as mais pesadas que acontecem. Deus decreta todo o plano até o seu final. E a lógica que a gente está tratando é que, no eterno conhecimento de Deus, no que o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Neste conhecimento profundo, que para nós não cabe na limitação, Deus entende que é melhor que o pecado entre no mundo e que mais à frente ele tire o pecado do que se o pecado nunca tivesse entrado. Eu e o Nicolas tivemos essa conversa aqui no bebedouro antes da EBD. Pensando justamente sobre isso, é um tanto difícil para nós olhar o caos que está no mundo e falar, não é possível que isso vai resultar em algo bom. Mas no decreto eterno de Deus, a soma de todas as coisas boas e ruins, lá no fim dos tempos, vai ser melhor do que se ele nunca tivesse deixado o pecado entrar no mundo. Então é um decreto de Deus por permissão. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não ama o pecado, isso não o agrada. Mas ele permitiu que o pecado entrasse para que sucedesse uma série de eventos e no final de todas as coisas, na retirada do pecado, Deus fizesse uma obra muito melhor do que se o pecado nunca tivesse entrado. É a ideia de que seria melhor não reformar a casa porque faz bagunça. Nós vamos quebrar, nós vamos fazer uma boa bagunça. E talvez você esteja agora com 2 pedreiros assoviando dentro da cozinha, tudo bagunçado, as suas roupas encaixotadas, e você fala, era melhor não ter quebrado. E no final você fala, ainda bem que eu quebrei. Nós estamos no meio da obra, a gente não viu o fim ainda. Essa é a grande crise do nosso coração. E o que é algo que, não digo no sentido assim de não questione a Deus, mas no sentido de se contente em Deus. A nossa mente nunca vai entender todos os propósitos do Senhor. Vamos pensar num exemplo. Você já viveu dores pequenas que te pouparam de dores grandes? A Roseli estava saindo de casa e aí aconteceu um problema, o porteiro lá quebrou a portaria, a Roseli não conseguiu sair. E o avião que a Roseli ia entrar, o avião caiu e a Roseli ganhou 10 anos de vida. Olha que bênção do Senhor. Deus, naquele momento, poupou a vida dela para que lá na frente, no decreto, e a Roseli fala, nossa, quebrar a porta da portaria e eu ficar trancado em casa é horrível. Mas ainda bem que isso aconteceu, por pior que seja, porque me livrou de um mal maior. E no final foi bom. A Roseli ficou em casa e o Lucas cozinhou um bolo de cenoura para ela. Olha para você ver. Ela recebeu algo bom por aquele mal inicial. A gente está pensando nisso em coisas muito pequenas. E eu me sinto envergonhado de comparar isso ao decreto de Deus. Mas Deus está permitindo que males aconteçam para que resultados melhores venham no futuro. E na nossa lógica, você fala, não dá. Não dá para sair algo bom nesse caos desse mundo. E aí essa é a glória de Deus. É José dizendo, Deus transforma mal em bem. E José sofreu com força. E é nisso que nós vamos nos consolar, né? Pensando naquilo que ainda está por vir, as promessas de Deus. Poxa, mas o que eu tenho para crer é uma promessa? No final das contas, sempre vai ser fé. Quer razões para crer? Olhe para o passado. Olhe as coisas que Deus prometeu, fez e permitiu que acontecesse. É terrível Cristo ser crucificado, meu irmão. É maravilhoso conhecer o amor de Deus. Males acontecem para bem, e isso não é dito popular. Deus está fazendo isso com maestria na história da humanidade. Então, talvez isso seja
uma parcela, um vislumbre de por que Deus permitiu a árvore do conhecimento lá para que Adão caísse. Talvez seja uma parte. Teve? Ele tinha livre-arbítrio. Decisão dele. Estaríamos lá. Quem que escolheu essa camisa que você está vestindo hoje? Deus te obrigou? Quem escolheu? Você que escolheu casar com essa moça ou alguém botou uma arma na sua cabeça? É que às vezes agora a gente descobre coisas, né? Aí ele fala assim, não, realmente foi obrigado. Ela amarrou uma bomba no meu peito e falou... olha como é difícil a gente lidar com esse ponto, Tiago. Nós somos livres para agir. Você é livre para agir. Você tem... A responsabilidade humana é uma realidade. Ao mesmo tempo que a soberania de Deus também é uma realidade. Você decide na sua liberdade e Deus age na sua soberania. A grande pergunta é como essas coisas se relacionam. Como as minhas decisões são abarcadas no plano eterno de Deus. E ao mesmo tempo eu não sou obrigado disso. Olha, eu pelo menos, posso falar por mim, quando eu escolhi casar com a Sara, rapaz, foi uma bênção e foi bem livre. E na verdade a prisioneira é ela, né? Que eu sou a parte feia, eu sou o menos do relacionamento. E ela é eu sou beneficiada, ela é a prejudicada, né? Para mim foi maravilhoso. E no decreto de Deus, todas essas coisas foram boas e ordenadas. Então é difícil entender como responsabilidade humana e soberania de Deus se relacionam. Mas eu vejo que uma é e a outra é. Nós tratamos nos catecúmenos outro dia desses, um texto, ou alguns textos, mas um deles, por exemplo, quando Pedro está pregando em Atos, e ele diz assim, vocês mataram a Cristo. É verdade. A turma que gritou solta Barrabás queria que Jesus morresse mesmo. Esse era o desejo do coração deles. Eles mataram a Cristo. E Pedro, ao mesmo tempo, está dizendo, e Senhor Jesus foi segundo tudo quanto estava escrito. Deus queria que fosse daquele jeito. Você fala, então Deus obrigou eles. Não, eles fizeram na sua liberdade. Mas então Deus não tinha controle. Deus tinha controle. E você fala, como essas coisas se relacionam? Eu fui assistir o John Piper lá no Mackenzie, quando o Piper veio no Brasil a última vez. E todo mundo falando, olha, ele está velhinho, hein? Aproveita enquanto o homem está vivo, vai lá ouvir. Fui lá ouvir. E aí, na perguntas e respostas no final, só para pastores e líderes. Aí eu estava mentindo, é seminarista, meu irmão, para um congresso de pastores. Mas imagina, subindo no tijolo. E soltaram essa pergunta para o Piper. Eu falei, agora eu vou descobrir o mistério de Deus, Tânia. Eu falei, o John Piper aqui vai falar. E ele falou um sonoro, eu não sei como responsabilidade e soberania se relacionam. Mas eu sei que se relacionam. Os irmãos de José quiseram matar ele. Jogaram ele no poço. Quiseram vender ele. Isso foi intencional. E na soberania, Deus estava com tudo isso, levando ele para o Egito, para no final das contas pôr ele como líder e preservar todo mundo em vida depois de uma grande seca. Na oração, a oração é instrumento de Deus em todo o processo, né? Então acho que a gente vai por essa linha. A aprovação, ela veio de Deus. Então a tentação, ela veio de Satanás. Então muitas vezes a gente entende que a tentação veio de Deus. A tentação veio de Deus, mas não veio de Satanás. Porque se você Deus já tinha ordenado para Adão, não comereis no conhecimento. Então já nasceu uma lei nova. Então ele já tinha o entendimento que ele tinha que obedecer. Sim. Entendeu? Então eu vejo muito assim a diferença de aprovação e a tentação. A tentação, Satanás tentou e ele caiu. Ele enganou. E ele já tinha o conhecimento. Porque Deus tinha ordenado isso. Entendeu? Não. E certinho o que o Fernando está falando. É exatamente isso. Adão tem essa consciência e esse é o princípio que está claro. Quer cumprir o pacto das obras, obedeça a Deus de forma perfeita e obedeça não comendo do fruto. A dúvida do Tiago está um passo atrás. Porque a gente pode manter essa ideia e ir aqui agora para o que nós já iríamos falar sobre a tentação e o pecado.
E aí você fala, tá bom, na provação Deus queria aprovar Adão e a responsabilidade é dele. Mas na tentação, Satanás queria o mal mesmo. Se Deus não estava mal intencionado, e Deus nunca faz as coisas por maldade porque ele não peca, Satanás é pecador por excelência. Satanás puxa a fila, né? E aí o Tiago pode trazer a mesma dúvida para nós, dizendo, tá bom, agora Satanás queria maldosamente. Por que Deus permitiu que Satanás entrasse? Por isso que a dúvida está um passo atrás. E essa questão, Tiago, nós vamos andar na soberania. Então, sempre. pastor, posso falar? Claro. Mas aí eu concordo com você naquela parte que você falou sobre a história, né? Porque precisaria vir um segundo Adão para que cumprisse a lei, porque ele não conseguiu cumprir a lei. Então ele já tinha o conhecimento, ele sabia que ele ia cair, porque tinha que vir um para poder... É a história da redenção, né? E ela é longa. E a gente olha e fala, mas não é possível que esse é o jeito. Porque a nossa mente não contém toda a soberania de Deus. Não é possível para nós compreender todo o decreto de Deus. E às vezes para nós parece muito sem sentido algumas ações de Deus. Você passa por isso na sua vida pessoal. Deus permite coisas na sua vida que você fala, tá lá o Marcos com o bebê no colo e a Gisele no hospital. E a grande questão ecoando, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que nós passássemos por isso? E há tantas perguntas que nós não temos respostas. Sabemos que Deus é bom, que Ele é todo-poderoso e que o seu governo soberano é sobre todas as coisas. Por isso, o Marcos pode confiar que Deus está no controle disso e que, apesar desse mal, Deus tem um bom fim para a vida deles. A gente está pensando em situações como essas na amplitude da criação. Deus permite que o mal e o pecado entrem no mundo por uma razão final muito melhor do que se ele nunca tivesse entrado. Qual é esta razão? Aí teremos que estar lá para experimentar e ver. Aí podemos se cutucar de cotovelo. O Tiago fala, então é por isso. Essa é a esperança dos crentes. Nós estamos falando sempre de uma conclusão eterna com Cristo. Nós estamos falando da consumação de todas as coisas. O pecado e a morte têm data de entrada e de saída. E Deus tem governo sobre quando ele entra e quando ele sai. Apesar de não ter prazer em ver todo esse caos acontecendo, ele tem prazer no resultado final da sua obra, que é muito melhor do que se nunca tivesse acontecido. A gente, em todo momento, a gente é dependente de Deus. E é muito difícil, né, o homem, a gente anular a nossa vontade, as nossas ações, o que a gente quer, e entender que, em todo momento, a gente depende de Deus para tudo. E mesmo nas horas ruins, quanto nas boas. Então, o ser humano, a gente tem essa dificuldade, né? Então, por isso que a gente, às vezes, quer entender Deus, para que a gente possa, de fato, falar, eu não dependo para isso ou para aquilo. Mas, na realidade, a nossa dificuldade na história, desde Adão, desde Abraão, desde lá de Moisés, é que em todo momento a gente vai depender e estar debaixo da soberania de Deus, né? Eu acho que a questão é essa. Alguns casos que trazem à tona o nosso coração, né? A dúvida que o Tiago trouxe pode replicar de forma diferente ao coração de cada um aqui. O que a Gisele expôs, por exemplo, se meu coração quer o controle da vida e Deus tira o controle da minha mão, eu me desespero. E eu quero entender por que Deus está fazendo isso. Porque aí eu vou poder assumir o controle de novo e falar, tá, agora eu já entendi. E, meu amigo, Deus às vezes nos põe como passageiro da agonia, sabe? Deus põe o recém-habilitado para dirigir a Ferrari na pista de corrida com você no carona. É essa sensação da vida, às vezes, né? Você fala, meu Deus, existe um caos instalado. E Deus não te diz por que isso está assim. Eis o passo de crer. E deixa eu te falar, você não é a última flor no deserto, vocês crentes. Você não é a última flor no deserto. Olha como é difícil para o Marcos e a Gisele enfrentarem a doença quando Vinícius nasceu, sem saber qual era o fim. Deus fez isso com Abraão. Ele falou, sai da tua terra. Deus fez isso com José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Deus fez isso com Moisés. Ele foi embora fugido do Egito. Deus está fazendo isso com os homens e os provando na fé sempre, sem mostrar qual é o fim de todas as coisas. A vida de Jó é isso. É Deus prová-lo sem dizer que no final vai devolver tudo em dobro. E Deus está provando o coração dele. Deus está fazendo isso com a gente. Então, os decretos de Deus estão agindo assim.
eis o nosso coração a decisão de confiar ou não. Então, essa é a nossa responsabilidade. Não, eu acho que a gente só tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa assim, mas por que Deus permitiu, e passar uma impressão da gente transferir a culpa para Deus e tirar a nossa responsabilidade, né? Na verdade, o pacto das obras, né, foi um pacto de vida. Deus deu vida para Adão, Deus o criou, deu vida para ele e prometeu, olha só, Adão, cumpra a lei e você vai ter vida. Então, não é o contrário. Deus deu vida para ele. Quem trouxe a morte foi Adão. Foi ele e Eva, quando comeram, eles que trouxeram a morte. E aí a gente vê, né, esse amor incansável e constrangedor de Deus, que ainda assim, Adão pecando, escolhendo para si a morte, e quebrou o pacto ali. Deus, no seu amor incondicional e incansável, resolveu, beleza, e na sua justiça, porque ele é justo, precisava alguém cumprir o pacto das obras. Ele vai lá e manda o filho dele para cumprir. E cumprir a promessa, inclusive, do pacto das obras em Jesus, né? Que beleza, então tá, você não cumpriu, vai vir alguém, vai cumprir o pacto das obras. Perfeita obediência. Em perfeita obediência, para que eu possa te dar de novo a vida que você não quis e quebrou, né? Então, só nesse aspecto, assim, na verdade, da gente não transferir, na verdade, a culpa é nossa. Deus deu vida, deu um pacto, deu vida, a gente escolheu a morte, ainda assim Ele vem, manda alguém cumprir para nos dar a vida de novo, né? E no sentido de às vezes a gente pensa também nesse sentido. Esses dias eu estava até ouvindo uma explicação sobre isso do Heber Júnior, que ele fala sobre o sentido de federação, né? Que às vezes a gente fica com esse sentimento de mas o Zezinho cometeu erro, a gente vai pagar, mas não é essa a nossa vida? Não é, a gente não escolhe, por exemplo, ele deu um exemplo, a gente vive numa república federativa, você tem lá seus representantes, se eles cometem um erro, você vai pagar junto, né? Mas você que escolheu eles. Mas no sentido como um todo, né? Mas reforçando essa ideia de que quem trouxe a morte fomos nós, não foi mas Deus permitiu. Não, quem pecou foi o homem, não foi Deus. Acho que o exemplo é do Heber Júnior também, quando ele fala sobre essa nossa responsabilidade, nós pecamos, e a soberania de Deus. Apesar do nosso pecado, Deus está governando a história. Ele cita isso como trilhos de um trem. Você pode subir com o pé de um lado, um pé de cada lado, e você está com eles aqui paralelos, eles não se cruzam. E se você levanta os seus olhos e olha numa linha reta no horizonte, lá na frente, eles se encontram na sua visão, sabe? É um tanto difícil, às vezes, para nós conciliar essas coisas assim. E lá na frente elas se encontram, né? A ideia é propriamente que Deus governa tudo, apesar dos erros. Então, Deus não está sendo irresponsável ao cometer um erro tão banal como esse. É um erro ridículo, meu irmão. E eu posso chamar de ridículo porque Deus não cometeu, de colocar a árvore no lugar errado, na hora errada, porque Adão estava com fome, né? E Adão foi lá experimentar do que não deveria. Por favor, Luiz Fábio. Não, eu só quero dizer que esse é o conceito da soberania do Senhor sendo aplicado em todos os sentidos. Sim. O conceito de soberania de uma nação é totalmente disperso quando o assunto é soberania de Deus. A soberania de Deus ela é tão eficaz que a gente imagina que está tudo caótico e Deus está mantendo o controle absoluto sobre todas as coisas que subsistem. Isso é soberania. Então, por exemplo, de tudo isso que o senhor tem falado a respeito desse assunto, o que a gente vê é plenamente a soberania de Deus, permitindo que o homem caia, permitindo que Satanás induza os nossos primeiros pais aos erros, que as gerações posteriores tenham fruto desse erro nas suas próprias vidas, nas suas próprias quedas, né? E mesmo assim você olhar e falar assim, incrível, né? Parece que Deus perdeu o controle, mas na verdade soberania é isso, é você imaginar que nada está no controle de alguém quando na verdade está. Sim. Né?
extensivamente, né? Foi bom a devocional do Samuel hoje, né? É o Abraham Kuyper lá dizendo: não há nada neste mundo que Deus não declare, é meu. Então a soberania de Deus se estende a todas as coisas. E aí é gostoso pensar nisso nas coisas cotidianas, né? Assim, poxa, Deus não sabia que você ia casar com a sua esposa, né? Aí no exemplo que eu dei do Tiago com a Vanessa, o esposo da Vanessa está andando por aí, o Tiago é que está no lar errado, né? Tomou a mulher de outro. Será que Deus não sabia? De fato, é a soberania de Deus que governou a história de vocês para se encontrar. Não vem com essa de o destino nos uniu, não, Vanessa. Deus os uniu soberanamente. E a responsabilidade de vocês em conduzir um namoro é a soberania divina os conduzindo no namoro. E essas coisas, por mais difíceis que sejam de relacionar, são verdades paralelas, né? A gente põe uma ao lado da outra. Então, além da aprovação, nós podemos pensar sobre a tentação. E aí essa é a grande distinção, né? Por trás da aprovação existe um desígnio bom, enquanto por trás da tentação existe um desígnio mau. Satanás não estava como Deus querendo que Adão não pecasse, tão somente que ele soubesse em potência que o pecado existe. Satanás queria que Adão pecasse mesmo. E ele vai fazer o que ele faz bem. Os evangelhos vão nos dizer que ele é assassino, ele veio para matar. E ele quer matar Adão. Ele quer que Adão não tenha vida plena no pacto das obras. Satanás é o pai da mentira, né? E alguns aqui são sobrinhos, né? Brincadeira, irmãos. Alguns aqui eu quis dizer na terra, não na igreja, né? Nossa, senão ano que vem eu não fico nessa igreja mais nunca. Mas ele escreveu uma carta para o presbitério, ou ele sai ou eu saio. Satanás é o pai da mentira. E o que Satanás vai fazer na tentação? Ele vai mentir, enganando. Morreu o microfone, voltou. Morte, né? Nós estamos bem aqui. Falou de Satanás, o microfone. Mas falou de Cristo, o microfone volta. Satanás está enganando Eva para que ela caia em pecado e no pecado vem a morte. Então a gente está vendo claramente essa ação de Satanás e a lógica que decorre aí do texto bíblico. A mulher troca a confiança em Deus pela confiança em Satanás. Satanás é oposto a Deus. Eva se coloca ao lado de Satanás. Eva vai ouvir a Satanás e não ao que Deus está dizendo. Essa é a quebra do pacto das obras. Como manter o pacto das obras? Só para concluir. Como manter o pacto das obras? Resista a Satanás. Ai, pastor, mas é muito difícil resistir à tentação. Se nós crentes, 1 Coríntios 10, 13, diz que podemos resistir, quanto mais Eva e Adão em perfeito estado de pureza. Eles tinham plena capacidade de resistir. E caíram porque Eva cobiçou no coração, teve o desejo maldoso, emprestou seus ouvidos a Satanás e decidiu comer do fruto. É uma decisão clara e consciente e responsável. No microfone não? Tá bom, vai lá. Não, Adão estava em perfeição, né? O estado de Adão é de perfeição. A queda é quando a maldade surge no coração. Justamente, só depois da queda. Antes da queda, o que Adão sabe sobre o mal? Ele conhece tudo o que é bom. E ele sabe que o mal é o oposto de tudo isso. Esse é o princípio da aprovação. A árvore está lá para dizer, existe algo ruim que é o oposto de tudo isso que você está vivendo. Aí eu não vou entrar nessa briga, Tânia. Isso é briga de cachorro grande. Qual foi o primeiro pecado? Comer da fruta ou desejar comer da fruta? Fala de cobiça, realmente. E aí é muito difícil esse tema. Eu lembro, em uma das aulas de EBD no passado, o reverendo Tamar abriu essa caixinha e não terminou a aula. E não terminou a discussão também. O que eu quero dizer é isso. Não é só que eu estou fugindo da discussão, é algo realmente que nós não temos como saber propriamente, né? A gente seria sempre especulativo e a nossa dúvida vai pairar por um tempo até a eternidade. De Deus, você fala? Com certeza, com certeza. A gente falava de eleição hoje e Deus ama, e não só a nós, mas a muitas coisas. Deus ama a sua própria glória.
né? Então, eu acho que é algo que pode estar no pacote aí, tá bom? Por fim, irmãos, o último princípio aqui, né? O princípio da morte, Gênesis 2,17, nos alertando aí sobre o risco da morte. Vou pedir para o Fernando ler para nós, por favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa foi propriamente a pergunta da jovem ontem lá no acampamento, né? Como é que Adão sabia o que era morte se não havia morte antes da queda? Na fala do Senhor, no princípio da vida que havia na árvore da vida, a promessa de Deus de permanecer, e no princípio da morte, pronto a entrar como consequência do pecado. No dia em que comer, certamente morrerás. Alguns sempre pegam no pé da interpretação literal desse texto, de que Adão deveria comer e morrer. Comeu, morreu. É igual a comida de lugar que você come, não confiável, né? Não vou falar em lugar nenhum. Comida de lugares não confiáveis, comeu, morreu, né? O pastor Tamar foi lá no Nepal, foi lá inventar de comer, né, Lucas? O Lucas, voltou no avião, comeu, morreu lá. Comeu um negócio, passou mal lá, voltou do Nepal passando mal, 30 horas de viagem. Algumas pessoas vão defender que Adão deveria ser assim a sua morte. Irmãos, não. A ideia está falando assim, certamente morrerás o mundo entrou no mundo. O mundo entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Eis aí o pecado agora abrindo a morte. Então isso é nada mais do que não uma morte instantânea, mas prematura. Adão viveria e agora existe a possibilidade da morte. Então essa é a grande mudança de perspectiva e esse é um ensino sobre a consequência do pecado. Então o princípio da morte é parte do pacto das obras. A gente consegue estruturar o pacto das obras, que Adão é o único que viveu nesse pacto, Adão e Eva, nesses 4 princípios. São 4 mandatos claros de Deus, ainda que a lei do Senhor estivesse no coração de Adão e toda a lei de Moisés que vem adiante já estivesse ali de alguma forma representada, né? Então nós vemos como acontece aí este princípio, tá bom? Eu queria pedir aos diáconos para lembrarem as professoras só, faltam 5 minutinhos, e aí eu preciso gastar um tempo com os irmãos daqui a pouquinho. Se eu não terminar o Pacto da Graça, semana que vem, alguém vem pregar, que eu vou para Cancún, tá sabendo, Gisele? Como é que é, Carlos? Cancún? Cancaíba com bica. Mas semana que vem, se não me engano, é o presbítero Arsênio. Se não me engano, tem alguma outra pessoa escalada para a semana que vem. Se eu não terminar o assunto, o próximo professor termina. Mas vamos aqui na confissão de fé, olhando para o pacto da graça, olhando agora para o lado oposto. Se Adão não cumpriu, se Adão caiu no pacto das obras, e só ele tinha livre-arbítrio, e foi feito com ele o pacto, o que acontece agora? Como viveremos se não há mais a possibilidade de perfeita obediência, como a confissão de fé nos expõe? Agora, na graça, no pacto da graça, a confissão de fé vai nos dizer assim, olha, o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por este pacto, você não consegue obedecer perfeitamente, o Senhor designou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo a dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. O pacto da graça é, então, Deus se movendo em direção ao homem quando você não tem mais condições de fazer nada. Como é que você faz agora? Você pecou, você nasceu do representante Adão e você simplesmente não tem condições de fazer o que é certo. Você não tem condições de cumprir as ordenanças de Deus. Alguém precisa cumprir por você. E aí a fala sobre Cristo. O Senhor Jesus cumpriu perfeitamente
aquilo que nós nunca cumpriríamos, e em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados. Então, olha aí que curioso. Quando se inicia o pacto da graça? Imediatamente após a queda. O pacto das obras termina na desobediência de Adão, e dali em diante é pacto da graça. Mas, pastor, Adão precisava ser salvo por Cristo. E Cristo não era vivo ainda. Cristo não havia, quer dizer, vivo era. Cristo não havia andado sobre a terra, cumprido a sua obra, morrido pelos homens. Como que faz? E aí, vamos lá, meu irmão. Teste de discipulado agora. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Se não era por obediência às obras? Pelo sangue do cordeiro. Quero mais. Dos animais que eram sacrificados. Era o sacrifício do animal que tirava o pecado? Por que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Jesus já vinha... Vamos lá, gente, melhora aí, ajuda aqui, ó. A Tânia está sozinha aqui perseverando. Aleluia. Não, e aleluia é louvado seja Deus pelo Evangelho em Gênesis 3. Nós vamos ter uma aula inteira só sobre proto-evangelho, que é esse versículo. É a promessa da descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, quando Adão cai, ali se inicia o pacto da graça. E Adão é salvo por Cristo. Não pela fé no Redentor que já veio, mas pela fé no Redentor que viria. E esse é o pacto da graça. Jesus salvou eu, não vai salvar Adão? Eu sou muito pior. Imagina, Adão é um homem santo perto de mim. Olha aí que curioso, meu irmão. A nudez, a vergonha da nudez é a forma mais primitiva que revela a perda da inocência. Não resta capacidade de obediência no homem. Mas agora no pacto da graça, tanto a justiça quanto a graça de Deus são demonstradas pelo aspecto penal das 3 maldições anunciadas. Em cada um deles nós percebemos o sopro do Espírito de Deus fazendo provisão para demonstrar a graça. Então, no pacto da graça, nós vemos 2 coisas. Justiça de Deus, condenando o homem é pecador e ele é merecedor da justiça de Deus e do juízo sobre o seu pecado, você é condenado pelo seu pecado e você recebe a graça de Deus ao mesmo tempo. Então, veja que as 3 condenações que nós temos contra a serpente, contra Eva e contra Adão, essas 3 condenações mostram a dureza do pecado, as consequências do pecado e, ao mesmo tempo, mostram a graça de Deus. Qual é a condenação para a serpente? Rastejar. Aí a turma sempre gosta, mas ela tinha patas, era um dragão, né? Asas. Deus não dá asa à cobra, mas já deu no passado, a turma fica, né? Irmãos, essa é uma condenação de humilhação de Satanás. A serpente eternamente estaria comendo do pó. Né? Então, o texto não está falando que ela perdeu as patas, senão saiu barato, né? Adão vai morrer, a serpente só perdeu a pata, saiu barato para ela, né? Então, nós estamos vendo uma condenação rasa. A condenação para a mulher foi a pior? Vai ter parto normal. Esse brado estava aguardando esse momento na EBD para falar, né? Quase morreu na mesa de parto. Aí as irmãs vão fazer cesárea para não sentir dor, né? Faz cesárea, não tem problema. A dor da cesárea é parcelada, gente. E mesmo assim, não vai ter dor que não possa suportar. Irmãos, no parto você vai esquecer. No parto você tem 2 opções. Você quer sofrer a dor agora ou embrulhar para a viagem? É a cesárea, embrulha para a viagem e vai sentir dor em casa. Né? 3 filhos? Está vendo, irmãos? Benção. Mas olha, queridos, a condenação para Eva não é somente essa. A outra é a razão pela qual o feminismo existe.
Aí vai cair a conexão agora do YouTube. Derrubaram a nossa transmissão agora. Aí, ó, leva frango para mim na cadeia, hein, irmão? Não é de hoje que eu faço essa piada, tá chegando na nossa porta, hein? Leva frango para mim que eu vou ser processado em 600 mil, não vou ter dinheiro para pagar e vou preso. Se for 600 mil, gente, acha dinheiro para nós aí, hein? A outra condenação é: a tua vontade será para o teu marido. Eva está agora cativa à submissão do teu marido. E essa fere o coração. Por isso a luta do homem viver para sempre pela medicina, de tentar encontrar uma forma de não sentir dor, de cultivar a terra sem abrolhos e de poder nos livrar desse fardo. Eva, mas eu acho que esse é uma outra história, Ana Maria. Eu acho que esse é de Eva orar, né? Mas realmente, olha como é dura a condenação ali. E já que a turma está chegando aqui, só para eu concluir, semana que vem, o pessoal bate daqui em diante a lição. A condenação para Adão é do suor do teu rosto comerás e a terra produzirá cardos e abrolhos, né? Não é literalmente, meu irmão, entenda isso. O problema não é a literalidade das dores do parto, a serpente perder uma pata agora e ter que rastejar. Adão, os homens construíram máquinas hoje em dia para arar a terra, e você senta no trator com ar-condicionado e faz isso. Mas, é o suor do teu rosto. Você vai sustentar a tua casa com ardores. E aí as irmãs nunca vão saber o que é isso. Se a gente nunca faz o parto, elas nunca vão saber também como é a consequência do pecado na vida masculina, né? E pobre das feministas, né, que fazem as duas coisas. Elas querem sofrer o delas e o nosso, né? Então, olha, tem que ter muito desejo no coração mesmo para tomar uma postura assim. A gente vê a condenação entrando. E como a gente vê graça, né? Deixa eu anunciar a graça desde já em Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho. Deus está dizendo: apesar de toda a consequência do pecado, eu enviarei um descendente. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Deus, desde Gênesis, aquela ideia, Tiago, como que esse mundo vai terminar? Como que pode sair alguma coisa boa disso? Deus está dizendo já: eu vou enviar um homem, e é um descendente humano, eu vou enviar um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. É desde já o anúncio da vitória de Cristo sobre o pecado. Então Deus tem sob controle o curso da história, e Ele já está nos anunciando tanto juízo quanto a graça. As duas coisas vêm sendo anunciadas aí, tá bom? Queridos, eu vou deixar a partir daqui